vez um pedaço de tecido que foi transformado em um belo sapato. Esse sapato havia sido produzido por uma marca, que foi levada até uma loja onde tinha uma vitrine muito atrativa, que acabou chamando a atenção de uma moça que passava por ali. Ela provou e amou o sapato, achando que realmente valeria a pena gastar seu dinheiro naquilo. Afinal, a Bruna Marquezine havia sido fotografada usando um modelo muito parecido. Ela não podia perder essa oportunidade. Esse sapato foi elogiado diversas vezes, passou pelas mais luxuosas festas e dançou nas mais requisitadas boates. Ele trouxe à sua dona empoderamento, estilo e confiança. Foram dias de glória. Porém, em uma fatídica tarde, quando essa moça passava por uma vitrine ainda mais atraente, ela avistou uma sandália, que, em sua visão, era tudo aquilo e ainda mais. Assim, não resistindo de levá-la para casa. Dessa forma, o sapato assistiu por meses a sandália frequentar as festas onde ele costumava ir, sendo esquecido no fundo do armário. Até que um dia, quando a sua dona esbarrou nele sem querer, ela decidiu que ele não seria mais útil, pois, afinal, ninguém mais usava aquele modelo, descartando-o sem pensar duas vezes. O pobre sapato rolou por 100 anos no lixão, se perguntando qual teria sido o motivo de tal crueldade, relembrando todos os bons momentos, até desaparecer por completo. Metáforas. Isso foi o que você acabou de ler. Aquela linda, emocionante e até triste história de um salto bordô jogado no lixão. Não é algo tão novo assim, né? Já se perguntou aonde foram parar os antigos celulares ou até mesmo aquelas televisões de tubo onde você assistia a sessão da tarde? Pois é, tudo continua vivo. Bom, nem tanto. Para onde vai o lixo depois da sua casa? Você pode dizer que, vai pro lixão, mas e depois do lixão? Já se fez essa pergunta pelo menos uma vez? Os lixos acabam tendo vários destinos trágicos, como sepultamento ou ser incinerado. Assim, ele nunca tem uma solução absoluta, e nós vivemos sempre com o risco na camada de ozônio ser cada vez mais afetada, ou as nossas terras se tornarem inférteis. Então por que não pensarmos um pouco antes de não só quando jogar fora, mas sim na hora de comprar também? O consumismo afeta milhares de espécies no mundo. Sim, espécies, cachorros, gatos, peixes, pequenos roedores, tudo isso acaba alterando a vida útil do planeta Terra. Usar a cabeça e repensar para ver se você realmente precisa de uma rasteirinha, uma calça e uma TV, entre outros, ajuda muito mais do que você pode imaginar. A cadeia de processos que existem em apenas um smartphone gera poluentes desde a extração dos minérios que existem em sua placa ao plástico derivado do petróleo. Isso em apenas um celular. E como a maioria dos produtos de hoje em dia, sua validade já é programada. E é muito fácil dizer que uma pessoa em boas condições pode ter mais de 4 celulares em toda a sua vida. Agora transfira toda essa cadeia de consumo a roupas e eletrodomésticos, ou tudo que tem ao seu redor. Cada produto com sua cadeia de processos e poluentes. Na nossa sociedade, o consumismo tem impactos diretos e indiretos. Se associa o nível de felicidade pelo seu nível de consumo. Quanto mais se tem, quanto mais se compra, mais se é feliz. E as pessoas que se recusam ou simplesmente não têm condições de participar dessa bolha consumista são excluídas de interações sociais pelo fato de não consumirem como deveriam. Além disso, todos são influenciados por um dos maiores difusores do consumismo, a mídia, prometendo novas e mais rápidas soluções para problemas inexistentes ou até mesmo irrelevantes. Você se sente realizado após comprar um tênis ou uma roupa na moda, mas logo após esses mesmos itens saírem de linha e entrarem novos, você arranja uma justificativa para comprar um novo, ficando nesse ciclo viciante, com empresas explorando o fruto do seu trabalho. Atual, ele é dominado pelo espírito capitalista e esse vangloria o consumo, estando entranhado no coração da sociedade moderna, o qual o poder de consumo é o ápice do ideal da sociedade, onde a arte de consumir é o padrão, e quanto mais se consome, maior se torna o desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada estado. Estando esse modelo de vida altamente capitalista, levando o mundo atual para um colapso ambiental.
cada vez mais se produz e mais se consome, estando a sociedade moderna condenada a um grande ciclo vicioso, onde se deve consumir para produzir e produzir cada vez mais para se consumir. Cada vez mais, os produtos ganham menores tempos de vida úteis e, quando quebram, são extremamente difíceis de consertar, a fim de cada vez mais impulsionar o consumo e a produção, pois sempre sairá mais barato e prático comprar um produto novo do que conservar ou arrumar o produto antigo. Além, é claro, de sempre o mercado impulsionar modelos novos dos mesmos produtos, mudando pequenas coisas ou dando pequenos retoques, desvalorizando e desmerecendo os produtos antigos que muitas vezes ainda estão em boas condições de uso. Para garantir tamanha produção, faz-se necessário cada vez mais que a sociedade retire matérias-primas da natureza, a fim de conseguir atender a grande quantidade de demanda pelo consumismo. E isto causa um efeito devastador no meio ambiente, pois sempre, em nome do progresso e da economia, destroem-se matas, florestas, rios e animais. Além, é claro, da poluição do ar, das águas, do mar, do solo, seja com produtos tóxicos, seja com a deposição de resíduos sólidos. A natureza, ela é extremamente frágil em relação à interação humana, pois o homem sempre buscou e sempre buscará nela meios para satisfazer suas vontades essenciais. Porém, o consumismo gerado pelo espírito capitalista faz com que o mesmo homem retire da forma irracional recursos não necessários à sua existência, a fim apenas de garantir satisfação e bem-estar, usando como pele de cordeiro o discurso de impulsionar a economia. O desenvolvimento da sociedade está claramente insurgido numa crise, uma vez que se desenvolve a fim de garantir melhores qualidades de vida daqueles que a pertencem. Porém, essa mesma sociedade, agindo de forma irracional, não se preocupa de forma alguma com os estoques de reservas naturais, com os locais de deposições de resíduos e quase sempre poluindo o próprio meio ambiente onde se encontram. Pois o consumo passou a ser um hábito a fim de satisfazer necessidades supérfluas. Desta forma, a sociedade passou a buscar maneiras de conciliar o progresso econômico e a preservação dos recursos ambientais. A utilização desenfreada dos recursos naturais ocasionou impactos globais que fizeram vários estados se unirem em busca de soluções para este enorme problema, antes que ocorra o esgotamento dos recursos naturais existentes. A sociedade deve procurar maneiras de se desenvolver de forma sustentável, a fim de garantir seu progresso sem prejudicar o meio ambiente e comprometer seu futuro, pois o desenvolvimento sustentável é o ápice do equilíbrio entre o homem, a natureza e a economia, onde a geração atual pode usufruir o meio ambiente sem comprometer futuras gerações. Desta forma, surge a fim de salvar o mundo atual a figura do desenvolvimento sustentável, que busca alcançar o meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, para que a sociedade possa viver com uma maior qualidade de vida. Para isso, a relação de consumo exacerbada deve ser urgentemente enfreada, substituída por uma relação mais consciente, onde seja priorizada a relação do consumo e do meio ambiente, pois tudo isso gera emissão de gases poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas. O mercado consumidor teve seu grande desenvolvimento a partir da Revolução Industrial, assim entendida como algo evolutivo que durou décadas, mas que transformou por complexo as relações entre consumidores, fornecedores e Estado. A globalização, o encurtamento das distâncias, tecnologia, aparecimento e desenvolvimento da publicidade e marketing foram alguns fatores que permitiram que os avanços dos ideais capitalistas e disseminação dos produtos acontecessem no mercado mundial. Quanto maior o poder aquisitivo da remuneração devida aos agentes econômicos, maior a possibilidade de consumir. Então, pode-se afirmar que o consumo nada mais é que uma forma de atender às necessidades humanas primárias e secundárias, internas e externas, ao adquirir ou utilizar produtos e serviços, sejam naturais ou artificiais. Enquanto o consumismo é a prática desenfreada de consumir mesmo sem necessidade, isso causa impactos sobre o ambiente natural e artificial, consumindo os recursos naturais disponíveis, colocando em risco a sustentabilidade das gerações futuras.
Por mais importantes que tenham sido as mudanças proporcionadas pela industrialização e mais adiante pela globalização, o intenso ritmo de produção, aliado ao consumo exacerbado, acarretou a depredação ambiental, de forma a comprometer a própria vida no planeta. Fica clara que a relação de consumo atual está indo em direção a uma crise ambiental, uma vez que ela cresce de forma desenfreada e desorganizada. As necessidades de consumo criadas pela sociedade estão desconsiderando o impacto de seus atos sobre o meio ambiente. Por esses e outros motivos, é evidente que é preciso urgentemente repensar o modelo capitalista no qual vivemos, uma vez que apenas 20% da população mundial consome mais de 80% do que se é produzido no mundo. Sendo assim, trouxemos algumas ideias de como minimizar os impactos causados por esse consumo causado em excesso, como por exemplo, o consumo de carne, especialmente de gado, traz os inúmeros problemas ambientais. Estima-se que a quantidade de água necessária para produzir 1 kg de carne seja até 10 vezes superior ao necessário para se produzir grãos, hortaliças e legumes. Além disso, a criação de gado é responsável por grande parte do desmatamento no planeta, contribuindo para o aquecimento global. Não custa nada colocar mais vegetais no prato, né? De preferência aos produtos da época e orgânicos, pois contém mais vitaminas e minerais e não poluem o ambiente com agrotóxicos. Apresente um olhar múltiplo da sociedade de consumo, onde se acredita que as aquisições de bens possuem a perspectiva de estabelecer e fortalecer as relações sociais dos indivíduos perante um grupo social, onde a identidade do consumidor está diretamente relacionada ao seu poder aquisitivo e identidade coletiva. A reciclagem é essencial contra a crise ambiental que o mundo atual se encontra, pois ela busca o desenvolvimento sustentável, garantindo o viés social, econômico e ecológico. Deve ser feita em parceria do Estado com a população, devendo atingir a coletividade no sentido de separar os tipos de lixo e procurar consumir cada vez mais produtos que possam ser reciclados, enquanto o Estado deve proporcionar a coleta coletiva do lixo, bem com os meios necessários para que ocorra a transformação desses materiais. A educação ambiental deve ser usada como ferramenta política de conscientização, não somente com abordando o caráter ecológico do meio ambiente natural, mas também com o meio ambiente artificial e os aspectos humanos, transformando a consciência da coletividade a fim de ensinar práticas ambientais cada vez mais conscientes. A educação dos consumidores inclui a sua conscientização sobre os impactos ambientais de suas escolhas no mercado, o encorajamento de práticas como a reciclagem e sistemas de depósito, reembolsos de bens recicláveis. O ambiente que se vive deve ser tratado como um santuário, respeitando e zelando para que sempre permaneça em condições adequadas para que forneça uma adequada qualidade de vida para atuais e futuras gerações, uma vez que o meio ambiente saudável seria aquele no qual o homem estaria em perfeita harmonia com o meio ambiente, de maneira que um não prejudique o outro. A sociedade deve compreender que ela, bem como seu desenvolvimento, está diretamente ligada e vinculada ao bem-estar de seu próprio planeta, devendo a humanidade ter a consciência que ela própria faz parte da natureza, sendo importantíssimo que os meios de imprensa ajudem a difundir os ideais do consumo verde ou ecologicamente correto, pois é uma nova tendência que deve ser incorporada por todos, uma vez que a consciência ecológica é necessária para que se possa conservar o meio ambiente, bem como os recursos naturais. A fim de atingir a real proteção do meio ambiente, o poder público e a coletividade devem estar unidas em prol de saúde e qualidade de vida, pensando em seus hábitos de consumo e suas necessidades reais, fazendo planejamento de consumo e utilizar produtos que gerem mínimos danos ao meio ambiente e de energias renováveis. Dessa forma, encontrando maneiras de melhor utilizar os recursos naturais, devem ser produzidos produtos com maior tempo de vida útil e duração, a fim de diminuir a exploração desenfreada das fontes de recursos naturais, sejam elas renováveis ou não, ressaltando nessa questão os produtos recicláveis e biodegradáveis. Todos devem e podem participar desse processo de conscientização dos padrões de consumo. A educação sobre a maneira de consumo, bem como a educação ambiental, é a maneira mais fácil de propiciar essa ideia. Em âmbito local, contudo, cada indivíduo e cada consumidor é capaz de olhar para o seu entorno, seu ambiente familiar, seu local de trabalho e responder se pelo menos algo que está ao seu alcance e que se relaciona aos hábitos de consumo foi ou pode ser modificado, de forma a proteger o meio ambiente.